terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nós vemos que quando o Senhor Jesus voltar, haverá um grande julgamento, o julgamento em que todos terão que comparecer diante do Senhor para apresentar as suas obras. Agora eu fico imaginando naquele grande dia, homens que morreram, homens cruéis, homens que gostavam de matar. Eu fico pensando talvez em Hitler. Quem aqui já ouviu falar de Hitler? Um homem que matou mais de 6 milhões de judeus, um homem sanguinário, homens terríveis. E a Bíblia diz que lá nesse grande trono vai ter que se comparecer tanto pobre, vai ter lá ricos, pessoas que tiveram grandes riquezas, coroas, reis. Imagina, reis que tiveram patrimônios, reis que comandavam a sociedade. Haverá ricos naquele lugar. Haverá também pobres, pessoas que nunca tiveram nada, mas que nunca temeram o nome do Senhor Jesus. São pessoas que nunca aceitaram a Cristo como Salvador. São pessoas grandes, soldados, tenentes, capitão. São pessoas poderosas, pessoas que comandavam, mas agora estarão diante do juízo, diante do rei, diante daquele que há de julgar todas as nações, diante de um Deus que é poderoso. Quem aqui já viu um tribunal? Quando entra o réu dentro do tribunal, ali está o juiz, ele está para decretar a sentença. Se aquele réu for culpado, ele será preso. Mas se aquele réu não for culpado, ele será livre, será solto. Mas eu quero te dizer que todos nós somos culpados. Todos nós teríamos que perecer. Todos nós cometemos pecados todos os dias. Nós cometemos pecado diariamente. A cada instante, quando nós pensamos, nós pecamos. Quando nós falamos, nós pecamos. Quando talvez você pensa mal de um irmão, você está pecando. Talvez se você tem mal de alguém, mágoa no coração, você pecou. Ou seja, cada um de nós somos culpados. Nós somos pecadores. E nós haveríamos de comparecer diante desse grande tribunal. E no versículo 3 diz assim: vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros, ou seja, os mortos ressuscitaram. Os mortos tiveram que comparecer diante do Deus vivo e todo-poderoso. Há pessoas que morreram no mar e pessoas que nunca mais viram, pessoas que naufragaram, pessoas que sumiram no mar e não puderam ser enterradas, pessoas que não puderam ter um sepultamento, um velório. Há pessoas que foram sequestradas e foram enterradas sem que ninguém soubesse o paradeiro daquela pessoa. Quantas crianças hoje somem, quantos homens e mulheres somem, e pessoas não sabem mais o paradeiro da pessoa. Naquele grande dia, o mar terá que dar conta. A terra terá que dar conta de todos esses corpos. Todos esses corpos ressuscitarão. O Titanic que afundou, todos eles vão se ressuscitar naquele grande dia. Pessoas que morreram em guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos terão que comparecer diante do trono. E lá todos serão vistas as obras. Quais são as suas obras diante de Deus? Quais são as nossas obras? Porque nós teremos que comparecer diante do Deus Todo-Poderoso. E João, ele está vendo esse grande dia. Quando João vê aquela multidão de mortos, João diz que viu mortos de todas as classes sociais, ricos, pobres, livres, escravos. Estava uma grande multidão diante do trono. E a Bíblia diz que o céu e a terra fugiram. Já pensou você ser condenado? Já pensou você cometer um crime e você vai ser condenado diante de um juiz aqui da terra? Você pode talvez comprar um passaporte, se você conseguir, e fugir para outro país. Talvez você pode pegar um carro, um ônibus, um avião e sumir para outro país para você não ser condenado. Mas João viu que o céu e a terra passaram, não tem lugar para se esconder. O céu não estava mais lá, a terra não estava, é somente você diante do Todo-Poderoso. Não havia cavernas, não havia buraco, não havia lugar para se esconder, não tinha como ir.
talvez para Marte ou para outro lugar. Todo o céu passou, a terra passou. Agora você está diante do Deus Todo-Poderoso e nós somos pecadores. Nós seríamos condenados se não fosse o sangue de Cristo. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra de ânimo, de esperança para a igreja que crê no Senhor Jesus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Somos a igreja. A igreja não passará por esse grande juízo. Note que João ele está vendo e vi grande trono branco e o que se assentava sobre ele, de cuja presença fugiu terra e céu. A terra e o céu passou, a terra e o céu fugiu da presença de Deus. Mas nós teríamos que ficar lá. Se a terra, se o mar, as águas, as montanhas, grandes montanhas, fugiram da presença de Deus, quem somos nós para ficar diante da presença de Deus? Mas nós somos pecadores. E a Bíblia diz que João viu essa grande visão. Vi fugir o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Aqui João, isso daqui é interessante para a igreja saber que João viu os mortos, não havia vivos. Mas a igreja do Senhor é uma igreja viva. O apóstolo Paulo diz assim que esse corpo mortal se revestirá num corpo imortal. Este corpo corruptível se revestirá num corpo incorruptível. Ou seja, a igreja de Deus não está morta. A igreja de Deus receberá um corpo ressurreto, um corpo glorioso, um corpo semelhante ao de Jesus. Jesus ele foi morto, ao terceiro dia ressuscitou. E quando os discípulos estavam ali, Jesus passou a parede e compareceu diante dos discípulos e disse para Tomé: Tomé, pode tocar, porque aqui é a carne. E aquele corpo de Jesus era um corpo ressurreto, um corpo glorioso. E o apóstolo Paulo diz que a igreja receberá um corpo semelhante ao de Jesus. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa visão do juízo final, João está contemplando aqueles que morreram sem Jesus. Ele diz: vi os mortos se levantar. A igreja estará com Cristo. É por isso que nenhuma condenação há para você que crê no Senhor Jesus. Esta é a esperança, essas boas novas de nós que cremos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso que vale a pena nós estarmos no caminho do Senhor. Vale a pena nós aceitarmos a Cristo e saber que os nossos pecados foram perdoados. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, aquele que morreu na cruz do Calvário. Nós somos justificados pelo seu precioso sangue. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas João viu os mortos ressuscitando, e ali ele viu pessoas que não aceitaram a Cristo. São grandes, pequenos, livres, escravos, eram mortos, mas a igreja de Cristo está com ele na glória. Aleluia, que maravilha, nós sabemos disso. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. João vê, nesse grande julgamento, João vê que abriu vários livros, foram abertos vários livros. Se você não estiver em Cristo, se você não estiver em Jesus, se você não aceitar o sacrifício do Senhor, naquele grande dia você vai estar lá. Se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você não aceitou Jesus como Salvador da sua alma, naquele dia você vai estar lá diante desse juízo, diante do grande trono branco, e Deus há de julgar os mortos. Se você não foi subir, se você não foi arrebatado com a igreja, naquele dia você vai estar junto com os mortos. Porque o apóstolo Paulo disse assim, que Jesus virá numa grande nuvem, com poder e grande glória. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos juntamente com eles arrebatados, e encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Que maravilha! Nós vamos ser arrebatados antes que esse grande dia chegue. A igreja será levada. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Nós estamos vivendo os últimos tempos da
igreja aqui na terra. As coisas estão acontecendo, os sinais que Jesus falou: guerra, terremotos, rumores de guerra, pestilência, o coronavírus, câncer. Tantas doenças têm assolado e a medicina não tem conseguido solucionar essas coisas, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus a qualquer momento vai arrebatar o seu povo. Jesus a qualquer momento vai arrebatar a sua igreja. Será que nós vamos estar nesse grande dia? Os nossos corpos serão transformados. Nós seremos levados pelo Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Aquela palavra que Jesus disse para o discípulo: não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para levar vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Há uma promessa que Jesus vai levar o teu povo, vai levar a igreja. Somos eu e você que cremos no Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas se nós ficarmos desapercebidos quando Jesus falou: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, ficar desapercebido que a qualquer momento a trombeta soará. E Jesus virá como ladrão, o ladrão da noite. Quando o ladrão da noite vem para assaltar, ele não sai avisando, ele vem e assalta. Jesus virá como ladrão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão. A qualquer momento, é iminente, ninguém sabe o dia nem a hora. É por isso que muitos estão dizendo: não se preocupe, porque ainda vai vir o anticristo, vai vir tantas coisas, não precisa se preocupar. Não, Jesus diz: a qualquer momento a trombeta soará e a igreja será levada. Eu e você, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, porém, para aqueles que não estão em Cristo Jesus, haverá o último dia. E esse último dia, os mortos, aqueles que não estiverem em Cristo Jesus, ressuscitarão. E João viu os livros sendo abertos. Muitos livros. Quais são esses livros? João viu 2 tipos de livros. Muitos livros sendo abertos. E ele diz que viu um livro. Qual era o livro? O livro da vida. Quais são esses grandes livros, esses muitos livros abertos? São a história daqueles que morreram sem Jesus. O salmista Davi diz: antes que eu nascesse, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu era um ser informe. No teu livro foram escritas todas as coisas. Antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu ser formado, quando eu não tinha forma nenhuma no ventre da minha mãe, o Senhor já escreveu toda a minha história no teu livro. Esses livros são um livro, está escrito tudo, todos os teus atos, todas as tuas obras. E João diz que serão julgados segundo as suas obras. Tudo aquilo que você fez de bem ou de mal serão julgados naquele dia. Porque aqueles que morreram sem Cristo serão julgados pelas suas obras. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Aquilo que está lá em Efésios: nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas nós temos que ter boas obras. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos justificados pelo sangue cravado lá na cruz, derramado lá na cruz, para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Mas para aqueles que não creem serão julgados segundo as suas obras. Qual era aquele grande livro? Esse é o livro que Jesus falou. Lembra quando Jesus diz assim? Quando aqueles discípulos vieram alegres: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, até os demônios são submissos a nós. Jesus diz: não alegrei-me somente por isso, mas porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Esse grande livro é o livro da vida. Se o seu nome não estiver lá, você será lançado no lago de fogo. A Bíblia diz aqui no versículo 13: e deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Jesus uma vez contou a parábola, dizendo que havia um rico e havia um pobre chamado Lázaro. Ambos morreram. O rico foi sepultado e Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Lázaro foi arrebatado, Lázaro foi levado. Mas aquele rico ficou lá no Hades, lá no inferno. Aquele rico há de ressuscitar no último dia. E o livro, a sua história será contada no livro que está para ser julgado segundo as suas obras. Mas Lázaro está no seio de Abraão. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Além de existir o inferno, aquele inferno que Jesus disse que aquele rico estava em tormento, dizendo:
Mande que Lázaro molhe o dedo e venha refrescar a minha língua, porque estou nesse tormento. Lá no inferno tem percepção, lá no inferno tem visão, porque ele contempla Lázaro. Lá no inferno, ele ouve, porque ele ouvia o pai Abraão dizendo: olha, lá na terra teve tudo, e você não pensou em Jesus, mas lá Lázaro teve os males, mas ele era temente a Deus. No inferno há percepção, no inferno tem sentimento, tem sentidos, porque o rico clamava porque o fogo ardia. Mande que Lázaro molhe e refresque a minha língua. Então o inferno é real. Mas pior do que o inferno é que aqui no texto, no versículo 14, diz assim: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Se existe um inferno, um lugar terrível, um lugar de tormento, esse inferno vai ser lançado no lago de fogo. E todo aquele que não achou escrito o seu nome no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Satanás e seus anjos foram lançados no lago de fogo. É por isso que é preciso nós estarmos com Cristo. É necessário nós buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto está perto. Passarão há dias que muitos buscarão e não encontrarão, a porta da graça será fechada, a igreja será levada, e aquele louvor, onde está aquele povo barulhento? A igreja sumiu. Então, aquele grande dia vai ser um dia triste. Eu acredito que não haverá salvação, porque esses que ressuscitaram é para condenação eterna, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos passando por um julgamento aqui na terra. Eu só quero finalizar aqui na carta de Pedro. Glória a Deus. Eu creio que nós vamos morar no céu, amém? A carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, olha o que diz. Só para encerrar, aleluia. Pedro 4,17. Aleluias. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não passaremos por esse grande julgamento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 diz assim, ó: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Ou seja, nós não seremos julgados lá no final, no último dia. Já é tempo que comece o julgamento. Por onde? Por nós. Nós estamos sendo julgados aqui, através das nossas atitudes, através da nossa fé em Jesus. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 diz assim, que esse segundo a vinda de Satanás, com todo prodígio de engano, para aqueles que perecem, porque não receberam o amor de Deus, o amor da verdade, a justiça, a palavra de Deus para se salvarem, mas rejeitaram a palavra de Deus. Porém Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e com isso ser julgado. É por isso que muitas pessoas não acreditam mais no Evangelho. É por isso que muitas pessoas não aceitam mais essa palavra. Haverão comissão nos seus ouvidos, doutrinas que eles não aceitarão a sã doutrina. É por isso que pessoas não aceitam mais a palavra de Deus, porque não aceitaram o amor de Deus para se salvarem. Não aceitaram a verdade. Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, e com isso sejam julgados. Mas nenhuma condenação há para nós, porque nós cremos nesta palavra. Nós aceitamos o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus virá, arrebatará a sua igreja, e naquele último dia, muitos que morreram sem Jesus serão julgados através das suas obras e serão condenados, porque naquele grande dia, aquele nome que não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e arde, e Satanás será lançado. Mas naquele grande dia, no último dia, todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor e que Ele é o Salvador. Até mesmo Satanás terá que dobrar os seus joelhos. Todo crente, todos os anjos, todo principado, toda potestade, todo livre, escravo, pobre, rico, dobrarão seu joelho. A Bíblia diz que todo joelho dobrará, toda língua confessará, e haverá um grande dia. E esse grande dia nós veremos todos aqueles que morreram, seja o seu parente, seja aquele que morreu em Cristo ou aquele que não morreu em Cristo.
naquele grande dia haverá uma grande multidão, todos estarão diante dele, toda a língua dirá: Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nenhuma condenação há para nós. Nós vamos para a grande festa, estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha! Nós sabemos que temos essa esperança. Então não é para você se entristecer com o Apocalipse, não é para você se entristecer. O apóstolo Paulo diz: não esmorecemos, não entristecemos como os demais que não têm esperança, mas alegrai-vos e regozijai-vos, alegrai-vos uns aos outros com essa palavra. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estamos vivos seremos juntamente com eles arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares, porque convém que esse corpo que é corruptível, esse corpo que é mortal, se revestirá num corpo incorruptível, esse corpo que é mortal se revestirá num corpo imortal, e quando este corpo que é corruptível se revestir num corpo incorruptível, e esse corpo que é mortal se revestir num corpo imortal, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, inferno, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, a vitória nossa está em Cristo Jesus, e entraremos para as bodas do céu. Aleluia, para as bodas do Cordeiro estaremos para sempre ceando com o Senhor Jesus. Que maravilha! Nós podemos saber que o Senhor Jesus tem salvação para nossas almas. Nós não merecemos, mas o Senhor morreu por nós, e todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador terá a vida eterna. Porém, aquele que não crê, aquele que crê e foi batizado, será salvo. Aquele que não crê será condenado. Eu creio. Quem aqui crê? Aleluia. Nós vamos estar com o Senhor Jesus naquele grande dia. Estaremos para sempre com o Senhor. Note que os sinais estão acontecendo. É tempo de acordar, igreja. É tempo de nós ficarmos alertas. Jesus está voltando. As coisas estão afunilando como um funil. As coisas estão acontecendo mais rápido diante dos nossos olhos. As doenças estão acontecendo. Os governos estão atordoados. Guerras, mortes, pestilência. O povo não está sabendo mais o que é certo e o que não é. O povo não está acreditando mais na palavra de Deus. O povo está indo cada dia mais se perdendo, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Haverá dias que o povo vai querer buscar e não vai achar. Lá em Amós está escrito que muitos terão fome e sede, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje é muito pouco pregado a palavra de doutrina, a palavra de ensinamento. As pessoas não querem ouvir, porque não quiseram dar ouvido à verdade. Mas Deus enviará a operação do erro, para que creia na mentira, para que com isso seja julgado. Eu não quero ser julgado, porque eu não dei ouvido